Olá, bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã de segunda-feira, eu quero deixar um versículo para nossa meditação, que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, e o versículo de número 2, que está escrito: Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Esse versículo que eu acabei de ler vai falar de quando o povo de Deus, ali o povo de Israel, foi até o profeta Samuel e disse que queria, desejava, o povo desejou ser como as demais nações, ter ali um representante, né, um rei, alguém que pudesse estar ali à frente deles. E foi até o profeta Samuel, disseram que queriam um rei, que queriam uma pessoa para estar ali na frente, mas no regime de monarquia. Já existiam juízes, mas o povo agora, a partir dali, estava querendo imitar as outras nações, queriam também ter um rei para eles. E o profeta Samuel, a princípio, ele não gostou daquela petição que o povo havia feito, e ali reclamou, questionou, e disse que eles estavam rejeitando a ele, foi até Deus, e Deus disse que ele deixasse, porque a rejeição do povo não era contra o profeta Samuel, mas sim contra o próprio Deus, porque quem estava à frente daquele povo era Deus, e o povo estava querendo que tivesse um homem ali à sua frente, mas ainda assim o Senhor, ele concedeu aquilo que estava no coração do povo e mandou ali que Samuel fosse, procurasse Saul, e ele foi, encontrou esse jovem, e aqui está a descrição de um rei segundo o coração do povo. Foi escolhido por Deus, sim, mas de acordo com o desejo que o povo tinha no seu coração. E aqui está escrito que Saul, ele era um jovem de boa aparência, era alto, era forte, era formoso, e verdadeiramente, aparentemente, ele caía bem naquela função de rei. Mas no decorrer da história, nós vamos ver que embora Saul ele tivesse uma boa aparência, e no meio dos seus ele se sobressaía pela aparência que ele tinha, ele só tinha isso, a aparência. Ele começou ali o seu reinado bem, mas lá na frente saiu da direção de Deus. Lá na frente começou a fazer coisas que pareceram mal aos olhos do Senhor. Então aqui a gente vê que muitas vezes as nossas escolhas, segundo o nosso coração, o desejo que a gente quer, a princípio pode até parecer ser uma coisa boa, mas lá na frente a gente vê que na verdade não era algo bom. Saul, ele começou demonstrando ser um bom rei, mas lá na frente ele começou a tropeçar nos seus pés, começou a se mostrar uma pessoa soberba, um homem insubmisso a Deus, à vontade de Deus, e precisou que o próprio Deus desse um basta, um fim ali na história de Saul enquanto rei, porque o próprio Deus disse que ele já havia provido, já havia separado, já havia encontrado um homem segundo o seu coração. E a descrição daquele rei segundo o coração de Deus foi totalmente diferente da de Saul. Se Saul ele era um jovem forte, alto, belo, Davi ele era um menino magro, uma pessoa que talvez aos olhos do homem ele não servisse para ser o rei, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Então aqui a gente vê e a gente aprende que às vezes a nossa escolha pelo olho, pelo que a gente quer, pelo desejo do nosso coração, nem sempre vai ser de acordo com a vontade de Deus. Já era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei sim, tivesse reinado sim, mas não naquele tempo. Deus ele concedeu porque o povo pediu, e o povo pediu e insistiu. Então Deus ele permitiu que aquele povo tivesse Saul para ser o seu representante, para ser o seu rei. Mas a vontade de Deus sempre foi Davi. Que eu e você venhamos buscar saber de verdade qual é a vontade de Deus para mim, para você, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e não querer colocar em prática a nossa vontade, porque a nossa vontade muitas vezes vai nos trazer lá na frente problemas. Muitas vezes fazer o que eu quero, o que você quer, lá na frente pode nos acarretar situações que a gente poderia ter evitado se esperasse e se buscasse saber qual é a vontade de Deus. Então aqui a gente vai aprender. Saul ele tinha uma aparência, parecia que ia dar certo, parecia que era a pessoa certinha para estar ali à frente do povo de Deus, à frente de Israel, mas era uma aparência. E nem sempre aquilo que para mim, para você parece que é bom, parece que é o certo, parece que vai funcionar, vai de fato. Eu e você temos que buscar a direção do Senhor, saber aquilo que realmente agrada a Deus, porque o que Deus quer, o que Deus busca, o que Deus escolhe, isso sim, aquilo que Deus faz,
Isso sim é bem feito, que eu e você venhamos buscar saber de Deus. Quem sabe do futuro é o Senhor. Nós olhamos o agora, olhamos para a aparência, mas Deus ele sabe o posterior. Deus ele sabe o que vai vir à frente. Deus ele sabe o interior. Então que eu e você venhamos colocar nas mãos do Senhor. Se está aflito, se está inquieto, se está, desassossegado, vá buscar o Senhor. Coloque nas mãos de Deus, que Deus ele dá a direção daquilo que é bom para mim e para você. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente nessa semana, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta a mensagem, compartilhe, para que o Senhor ele possa falar em mais corações.